Quero convidar então aos amados irmãos a abrir a sua Bíblia lá no livro de Neemias, capítulo 4, e vamos ler o versículo 18 a 20. O tema de nosso sermão essa noite é ajuntamento para a glória de Deus, através desses versos, Neemias capítulo 4 e versículo 18 a 20. Diz assim a palavra do nosso Deus em Neemias capítulo 4, versículo 18 a 20. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Meus queridos, eu não sei se vocês já ouviram falar de ajuntamento de panelas. Tem algumas igrejas nossas que gostam de fazer ajuntamentos de panela, né? O ajuntamento de panela é aquela programação onde a igreja responsabiliza os irmãos a estarem trazendo comidas variadas, né? Para um ajuntamento solene, para ter comunhão naquele momento de ajuntar as panelas. Então, um traz um arroz, outro traz o feijão, outro traz o macarrão, mas com um propósito único. Qual é esse propósito? A comunhão dos irmãos. Então nós temos o ajuntamento de panelas, para ter essa comunhão. Seja depois de uma EBD, seja depois de uma programação como essa, a gente sai em comunhão ainda, vai degustar aquilo que o irmão trouxe para servir ao outro. Um trouxe uma carne, um trouxe um feijão, um baião, um queijo, e aí a gente degusta tudo aquilo naquele ajuntamento de panela com foco único, que é a comunhão, que é a unidade do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ainda celebrando um culto a Deus através desta programação. Então, assim que funciona o ajuntamento de panelas. E tem algumas igrejas que realizam, e graças a Deus por essas realizações, esse ajuntamento de panela. Então, irmãos, tem ajuntamento, se falamos em ajuntamento para a glória de Deus, há uma pergunta: tem um ajuntamento que não é para a glória de Deus? Tem ajuntamento que não é para a glória de Deus. Quando nós não estamos cientes do que nós estamos fazendo diante de Deus, esse ajuntamento não é para a glória de Deus. Quando há uma desordem, quando há confusão no seio da igreja, seja em qualquer programação da igreja, nesta que nós sempre falamos em uma assembleia, que é o culto também, é um culto ao Senhor, assembleia. É um momento onde nós tiramos, onde nós oramos para que o Senhor seja o centro e nos mostre com a autoridade dele para resolvermos qualquer tipo de assunto em nossas assembleias administrativas. Então, se essa pergunta, há um ajuntamento que não seja para a glória de Deus, nós poderíamos mostrar na palavra de Deus que há ajuntamento, que aquele ajuntamento não estava glorificando a Deus, estava envergonhando o nome do nosso Deus. E eu posso citar aqui para os irmãos, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 11, onde o apóstolo Paulo está falando da celebração da ceia, que havia um ajuntamento, mas não era para a glória de Deus. E sim estava envergonhando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque até então aqueles irmãos se diziam crentes, estavam em uma celebração, mas não estavam fazendo conforme os mandamentos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Temos um ajuntamento para não glorificação do nosso Pai. Diz assim o texto: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vós,
ajuntais não para melhor, e sim para pior. Um ajuntamento que não era para melhor, e sim para pior. E por que o apóstolo Paulo está escrevendo para esses irmãos? O contexto vai continuar dizendo, no meio de vocês, há divisão. Havia um ajuntamento de irmãos em uma igreja local. Mas ele diz, no meio de vocês, há divisão. No meio de vocês, há acepção de pessoas. Os ricos menosprezando os pobres, deixando os pobres passarem fome. No meio de vocês, há bebidas e essa bebida está embriagando vocês. Então, era um ajuntamento, mas era um ajuntamento que não era para a glória de Deus. E nós devemos prestar atenção, segundo as Escrituras, o que é um ajuntamento para a glória de Deus e o que não é um ajuntamento para a glória de Deus, para então entendermos que Deus tem que ser glorificado nos nossos ajuntamentos. Seja ele qual for, é um povo de Deus. Tudo o que fizermos tem que ser com decência e com ordem, para que o nome do Senhor seja glorificado no meio desses ajuntamentos. Aqui tem um ajuntamento de irmãos. Aqui temos pessoas crentes no Senhor Jesus. Aqui tem que ter decência e tem que ter ordem. Porque o Senhor está assistindo esse culto e nós estamos prestando um culto ao nosso Deus através desse ajuntamento e que seja para a glória de Deus. Qualquer ajuntamento do povo de Deus tem que ser para a glória de Deus. Mas muitas das vezes não é para a glória de Deus. Muitas das vezes nós envergonhamos o Evangelho de Cristo, muitas das vezes nós envergonhamos o nome do Senhor Jesus, porque até então nós professamos que somos cristãos e nos nossos ajuntamentos há desordem, há acepção de pessoas, há divisões, há pessoas orgulhosas, e aí o nome do Senhor não vai ser glorificado no meio desse ajuntamento. Não há uma glorificação. Porque nós não estamos nos ajuntando para melhor, e sim para pior. Devemos ter muito cuidado com os nossos ajuntamentos. A palavra de Deus, ela nos mostra a unidade no meio da diversidade, através da unidade, o ajuntamento segundo a vontade do Pai. Até mesmo nos pensamentos, até mesmo nos sentimentos. Tudo tem que ser conforme os mandamentos de Cristo, neste ajuntamento perfeito com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A unidade nossa com o nosso Deus. A intimidade nossa com o nosso Deus. Então, quando nos debruçamos sobre a palavra de Deus, nós observamos a palavra de Deus mostrando essa união maravilhosa. E poderíamos nos debruçar por muitos versículos. E eu quero ver aqui com os irmãos alguns, por exemplo, Romanos 12:16, que ele vai dizer o mesmo sentimento. Nós temos que ter o mesmo sentimento, entendimento, pensamento uns para com os outros. Filipenses 1:27, que nos diz que devemos estar firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Filipenses 2:2, que diz, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, o pensamento para com os outros. Então, essa unidade ela vai se estendendo na palavra de Deus. Esse ajuntamento, seja de pensamento, seja de compreensão, de humildade para com o próximo, e seja na adoração a Deus e na proteção um para com o outro. O irmão protegendo o seu irmão, defendendo o seu irmão de todos os ataques e ciladas do inimigo. Nós, povo de Deus, temos essa responsabilidade, sim, de mantermos esse ajuntamento segundo a vontade de Deus, segundo os mandamentos de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado no nosso meio. A glorificação pertence somente ao nosso Pai. E essa é a nossa responsabilidade, fazer o nome dele ser conhecido entre nós, através das nossas atitudes.
através dos nossos ajuntamentos. É impressionante aqui, meus queridos, a quantidade de palavras e expressões que transmite a mesma coisa nesses versículos já mencionados. Mesmo pensamento, um só espírito, uma só alma, lutando juntos e o mesmo amor. Se todos nós, os membros, viéssemos a amar uns aos outros segundo a vontade de Deus, nós íamos compreender melhor esse ajuntamento para a glória de Deus. Se todos nós entendêssemos melhor esse ajuntamento segundo a vontade de Deus, nós íamos melhorar a nossa comunhão e participar mais do sofrimento e das alegrias dos nossos irmãos. Estar presente com eles. E a palavra de Deus nos mostra que o ajuntamento é da vontade de Deus. Não é bom que eu esteja só, não é bom que eu caminhe sozinho, não é verdade? Por exemplo, Eclesiastes 4, versículo 9 e 10 diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo vai ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Essa questão de sempre andar com um companheiro lembra-me muito nas situações que eu já passei na vida. Eu sempre possuía alguns carros velhos e às vezes sempre precisava de alguém para empurrar esse carro. Eu nunca andava sozinho, principalmente Kombi. Quem possuiu Kombi carburada sabe que dá um grande trabalho. E se não tiver ninguém ao seu lado, você pode passar um aperto terrível em qualquer lugar. Então, eu já fiquei no prego algumas vezes com uma pessoa que eu convidei para estar comigo, que foi bem mais fácil de empurrar esse carro, e outros apertos eu estando sozinho, que eu tive que abandonar o carro em certo local e voltar a pé para procurar alguém para rebocar o carro. Então, de estar sozinho ou de estar com alguém, o melhor é de estar com alguém, porque ali nós podemos resolver o problema mais rapidamente. Aquele está para lhe levantar, conforme diz Eclesiastes. Não é bom, irmãos, andarmos só. É bom sempre a gente ter um companheiro, seja em viagens, seja em visita aos irmãos e outras coisas mais, porque a Bíblia é verdadeira. Se ela está dizendo que não é bom estarmos só, é bom a gente ter sempre alguém ao lado, devemos fazer assim. Nós temos duas pessoas aqui e um vai ajudar a levantar o outro se esse vier cair. A Bíblia diz: pobre daquele que não tiver ninguém, porque ninguém vai poder levantar essa pessoa, ele não vai ter esse auxílio. Mas podemos observar aqui que a Bíblia nos ensina sempre a termos alguém ao lado. Por exemplo, o versículo 12 de Eclesiastes 4 diz: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Jesus também, aqui ele está tratando sobre disciplina na igreja. E lá em Mateus 18 e 20, ele nos diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Até mesmo para resolver algo sobre disciplina, é bom a gente ter uma companhia de mais pessoas, nunca tomar uma decisão sozinho. Chamar mais irmãos, e o Senhor promete estar no meio, dando instrução, dando sabedoria para resolver aquele problema onde nós estamos inseridos. Um ajuntamento, 2, 3 pessoas participando da mesma causa, e o Senhor Jesus estará conosco. Eu digo verdadeiramente para você, irmão, que você só vai entender o sofrimento alheio, a alegria do próximo, se você estiver perto. Se você estiver distante, você não compreende de fato o sofrimento e a alegria do próximo.
O apóstolo Paulo deixou claro isso para nós na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 3, quando ele diz assim: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Então, para você entender melhor o sofrimento do próximo, a alegria do próximo, você tem que estar junto, tem que estar perto. Cristo, para entender melhor o nosso sofrimento, ele teve que se aproximar, tornando-se um homem, sentindo as dores que o ser humano passa. Ele esteve perto, bem próximo da humanidade, a tal ponto de chorar pelo seu amigo Lázaro, porque havia falecido. Então, participa dos sofrimentos, estejam juntos dos sofrimentos dos irmãos, que não seja somente por falar. Devemos visitar os irmãos quando eu não tenho consciência e nem coragem de visitar os irmãos. Devemos estar junto dos irmãos nos leitos, quando eu não tenho essa coragem de estar junto dos irmãos nos leitos. Então, muitas das vezes, nós pregamos aquilo, não temos coragem realmente de estar próximo. Um ajuntamento para entender o sofrimento real daquele próximo. Hoje pela manhã eu falei e disse, olha, 2 pessoas vão orar, mas esses 2 irmãos são aqueles que estavam próximo do irmão Raimundo. Foram aqueles que passaram noite com ele, porque eles têm mais autoridades. Eles viram o sofrimento do irmão, eles participaram. Bem diferente para aqueles que estavam nos seus lares, e eu só repassando no grupo da igreja como estava o irmão. Eles estavam presentes, eles estavam vendo o sofrimento do nosso irmão. Cada agulha daquela colocada naquele irmão era como se fossem nós, porque nós estávamos auxiliando. Então, para participarmos dos sofrimentos, para participarmos da alegria dos irmãos, nós temos que estar juntos. Um ajuntamento para a glória de Deus. Seja através de um sofrimento, seja através das bênçãos, das alegrias que nós recebemos diariamente. A participação coletiva da igreja é muito importante na vida um do outro. E nós temos belos exemplos aqui na palavra de Deus. Mas voltando então para o nosso texto, em Neemias capítulo 4, é o livro que nós estamos estudando desde janeiro desse ano de 2022. Para entendermos melhor o sofrimento do povo de Deus na reconstrução dos muros de Jerusalém e trazermos os princípios para praticarmos nossas vidas. O que nós encontramos nessa leitura? Nós encontramos que sempre nós vamos encontrar opositores quando estamos trabalhando na obra do Senhor Jesus. Os opositores vão estar presentes em tudo o que estivermos fazendo. Para o Senhor Jesus sempre vai aparecer a oposição. E aqui começa a aparecer a oposição. Não somente no capítulo 4, mas desde o capítulo 2. Os inimigos eles começam a surgir. E eles estão observando que o muro realmente está sendo reconstruído. E eles não vão ficar satisfeitos com essa reconstrução dos muros de Jerusalém. Várias vezes no texto de Neemias vai dizer que os inimigos, principalmente Sanbalate e Tobias, ficaram irados por causa da reconstrução dos muros de Jerusalém. Estava dando certo. Realmente eles estavam reconstruindo os muros de Jerusalém. E o texto sagrado diz que eles ficaram irados por causa da reconstrução dos muros. Dá para entender aqui então que a oposição começou a surgir no meio do povo de Deus. E o que nós encontramos no nosso texto sagrado, no capítulo 4, são algumas estratégias dos inimigos perante o povo de Deus. Os inimigos de Neemias, eles tentaram desanimar o povo, apontando para a imensa tarefa diante deles e para a fragilidade dos judeus. E chegaram a chamar até o povo de um povo fraco, que eles não iam construir aquele muro, porque eles eram um povo fraco.
Aí você pode observar isso logo no capítulo 1 ao capítulo 6 do capítulo 4. Certo que do capítulo 1 ao versículo 1 ao versículo 4, do capítulo 4, eles estão zombando do povo de Deus. Mas o versículo 5, versículo 6, Neemias então no versículo 5 ora, e no versículo 6 ele entrega os seus inimigos a Deus. Mas não somente nesses versículos, mas quando você vai lá para o capítulo 2 e o versículo 19, eles já estão zombando do povo de Deus. Os inimigos, opositores, já estão começando a zombar lá no capítulo 2, e nós encontramos também eles zombando do povo de Deus no capítulo 4. Veja comigo, capítulo 2 e versículo 19. Porém, Sambalate e Tobias, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazes? Quereis rebelai-vos contra o rei? Então nós já encontramos o inimigo do povo zombando do povo de Deus no capítulo 2. Nós temos aqui à frente da oposição 2 líderes, Sambalate e Tobias. Esses vão trazer o acirramento, para com o povo de Israel, contra o povo de Deus. E eles tentam, através da zombaria, enfraquecer o povo de Deus. Os inimigos de Neemias, eles tentaram aqui desanimar o povo, apontando para eles a imensa tarefa. A tarefa era grande demais. E depois que eles apontam a imensa tarefa, eles vão dizer: vocês são fracos. Vocês não vão construir esse muro. Tentando trazer o desânimo para o povo de Deus. Meus queridos, o povo do mundo, assim como esses 2, não entende como Deus se agrada de usar fracos na realização da sua obra. Deus sempre usou os fracos, tornando este forte para a realização da sua obra. Só que eles não compreendem como Deus faz isso. Deus usa do seu povo instrumentalidade humana, de um povo fraco, para envergonhar os fortes. Em toda a palavra de Deus, Deus usou os mais fracos para envergonhar os fortes. Os evangelhos nos mostram que Jesus, ele chamou 12 homens simples, pescadores, que não tinham grande conhecimento. E nós sabemos, através dos relatos dos evangelhos, que no meio daquela multidão, conforme o próprio irmão Jandre falando hoje de Nicodemos, um mestre em Israel, um dos maiorais. Mas não somente Nicodemos, mas tinham muitos sábios, os fariseus, escribas, sacerdotes, homens de grande conhecimento. O Senhor Jesus não foi atrás desses homens. O Senhor Jesus, ele foi buscar homens fracos, homens menosprezados, rejeitados na sociedade, homens que não tinham um grande conhecimento, tinham conhecimento de pescadores, entendia de pescaria. Mas Deus então quis aqueles homens para fazer grandes homens, fazer homens fortes, ousados, corajosos, a tal ponto de enfrentar os inimigos com ousadia, com coragem, na força do Senhor Jesus. O Senhor Deus, ele procura pessoas fracas. Em que sentido? Pessoas humildes, pessoas obedientes,
pessoas tementes a ele. Neemias é um grande líder, um grande exemplo, um homem de oração, um homem que não tomava nenhuma atitude antes de orar a Deus. Desde o capítulo 1, ele para no seu escrito, na sua narrativa, e diz: Neemias orou a Deus. Depois tem outro ocorrido na sua narrativa e tem o momento Neemias orou a Deus. O primeiro passo de Neemias era orar a Deus para resolver o problema. Assim também deve ser nós, com confiança em Deus, orarmos a Deus para solucionar os nossos problemas, fazer com que venhamos passar por as dificuldades, por as provações diárias, pelas circunstâncias da vida. A oração é a chave principal. Aí depois vem a atitude, através da oração. Depois que você obter a resposta de Deus, ter a confiança, ter a convicção, aí passa a praticar aquilo que você estava então orando a Deus. Foi assim que aconteceu com Neemias, mas o mundo ele não entende como Deus se agrada de usar instrumentos fracos para realizar a sua obra. Paulo diz: enquanto somos fracos, então é que somos fortes na dependência de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 12. A nossa força, meus queridos irmãos, vem do Senhor. A força desse povo veio do Senhor. E assim também a nossa força. É por isso que o apóstolo Paulo também diz: quanto ao mais sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Nós só somos fortes quando confiamos plenamente na força do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos concede a vitória. Foi Deus quem concedeu a vitória para esse povo, animando o povo através do líder desse povo, através de Neemias. Porque aqui houve desânimo, houve frustração, mas Deus sempre presente, fortalecendo o povo através desse líder. E o povo, graças a Deus e através de Deus, confiou muito nesse homem, porque eles sentiam e sabiam que Deus estava com esse homem chamado Neemias. E mais uma vez, Neemias está assumindo a responsabilidade diante da zombaria dos seus inimigos, ou do inimigo do povo de Deus. Esses inimigos zombavam, desprezavam o povo de Deus. Mas o povo de Deus sabia que a sua força vinha do próprio Deus. Mas o mundo não entende isso. Mas nós entendemos, e graças a Deus por isso. O verso 8, os inimigos eles perceberam que o desprezo, que a zombaria não desanimaram o povo de Deus. Então, no verso 8 do capítulo 4, eles vão mudar de estratégia. Eles escolhem uma abordagem mais direta. E agora uma abordagem violenta para a força física, através de suas armas. Eles viram que, olha, nós menosprezamos, nós zombamos, chamamos de fracos, falamos que aqueles muros não iam aguentar, eles iam ser derribados. Eles viram que, os inimigos viram que isso não adiantou. O povo continuou na construção ou na reconstrução dos muros de Jerusalém. E no versículo 8 da nossa leitura, então, eles mudam a estratégia. Acompanhe comigo, então, versículo 8, capítulo 4. Ajuntaram-se todos de comum acordo, todos os inimigos. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Mudaram a estratégia. Agora nós vamos pelejar contra Jerusalém. E Jerusalém estava completamente cercada por esses inimigos. Filisteus a oeste, samaritanos ao norte,
amonitas ao leste, árabes ao sul, ou seja, Jerusalém estava cercado pelos inimigos, e todos os inimigos se juntaram em um bem comum para eles, que era atacar Jerusalém, atacar o povo de Deus. Todos os inimigos se ajuntaram. Poderíamos dar outro exemplo aqui de ajuntamento que não é para o bem, sim para o mal. Até então, esses inimigos, eles entraram em um acordo. Juntaram-se para pelejar contra o povo de Deus, contra o povo que estava reconstruindo o muro de Jerusalém. Todos eles. Ou seja, 4 grupos aqui diferentes para interromper as obras dos muros de Jerusalém. 4 grupos de inimigos se juntaram para interromper a construção dos muros de Jerusalém. Meus irmãos, quero fazer uma observação aqui. Às vezes, o povo de Deus tem algumas dificuldades em trabalhar junto, em conjunto, né? Vocês já pararam para pensar que muitas das vezes nós temos essa dificuldade de trabalharmos juntos. Mas trabalhar em equipe é muito importante. É até mesmo que as empresas ensinam, né? Quando você vai passar por um processo seletivo em uma empresa, os entrevistadores perguntam: você sabe trabalhar em equipe? Aí os candidatos: olha, sei, mas muitas das vezes não sabe. E o povo de Deus também tem essa dificuldade de trabalhar em equipe. Às vezes uns não querem se submeter aos seus liderados. Às vezes os liderados não entendem, às vezes os líderes não entendem seus liderados. E há uma confusão nesse ajuntamento. Nós temos essa dificuldade, muitas das vezes, de trabalharmos juntos, unidos, em prol de um bem comum. Mas, meus queridos, entendam, as pessoas que não têm Cristo, as pessoas do mundo, eles não têm nenhum problema algum em se unirem em oposição à obra de Cristo. Já pararam para observar isso? Se for contra a obra do Senhor Jesus, aqueles que não entendem a obra do Senhor Jesus como nós entendemos, para eles se unirem em prol e contra essa obra, é fácil demais. E eles são organizados, não são desorganizados, para confrontar a obra de Deus. O povo de Deus que tem o entendimento segundo as Escrituras, através do Espírito Santo, tem essa dificuldade de se juntarem e trabalharem em um bem comum, que é a obra do Senhor Jesus. A gente vê muita intriga, inveja, ciúmes no meio do povo de Deus. Mas o povo que não tem Deus, eles sabem se unir contra a obra do Senhor Jesus. E eles são bem organizados, eles não são desorganizados. Basta você olhar para os inimigos aqui de Jerusalém. De imediato eles se uniram. Dos 4 cantos, cercaram Jerusalém num pensamento só e numa vontade, um desejo de não deixar a obra do Senhor progredir. De não deixar. Esta união não agrada a Deus, mas a união de juntar o povo de Deus para confrontar os inimigos que vêm ferozmente contra a obra de Deus, essa união é importante. Esse ajuntamento é importante e saudável para a igreja do Senhor Jesus. Mas aqui os inimigos, eles se enfureceram ao ver o trabalho progredindo
e decidiram então planejar um ataque surpresa contra Jerusalém. E nós temos aqui, meus queridos, as providências desse grande líder chamado Neemias, que eu quero ver com os irmãos. As precauções, assim falando, né? A primeira precaução que eu encontro aqui na nossa leitura, conforme já mencionei, o que ele fazia antes? Ele orava. No versículo 8, capítulo 4, nós vimos a estratégia do inimigo. Agora vamos pelejar contra Jerusalém. Aí no versículo 9, veja o que a palavra de Deus nos ensina. A ação de Neemias diz: porém nós oramos ao nosso Deus. Entende isso? Qual foi a precaução de Neemias? A primeira delas, orar a Deus. Conforme já mencionei, a oração é muito importante. Em tudo o que fazemos, em tudo o que planejamos, em tudo que formos executar, a oração tem que estar em primeiro lugar. Senhor, é da tua vontade. Senhor, faça-se a tua vontade. Em tudo o que fazemos, realizamos, temos que nos colocarmos diante do Pai através de nossas petições. Até mesmo uma viagem, mais simples que seja, que nós chamamos de viagem, né? Às vezes nós vamos para uma cidade bem próxima e a gente diz assim: eu vou viajar para tal cidade. Vamos pensar aqui em Sobral, né? Amanhã eu estou viajando para Sobral, bem próximo aí. Então nessas viagens a gente tem que orar primeiro a Deus, se for da vontade de Deus. É assim que Tiago ensina para nós. Se é da permissão de Deus, se Deus me permitir, eu irei fazer essa viagem. Mas nós estamos entregando nas mãos de Deus a viagem de amanhã. Vocês essa noite vão entregar nas mãos de Deus o trabalho dos irmãos amanhã. Para que Deus conceda saúde para poder se levantar da cama, chegar naquela empresa, passar um dia em proteção, um dia tranquilo. A oração é importante, irmãos, para tudo que realizamos. Uma construção, em todos os assuntos da igreja. Neemias soube que os inimigos eles iam vir. E ele diz o quê? Nós oramos a Deus. Todos nós. E ele foi um homem de oração. Ele foi um homem de oração. Logo no capítulo 1, quando ele sabe de seu irmão, como estão os que não foram para o exílio, o irmão diz que eles estão largados lá. E o que ele faz? Ele passa a orar a Deus, ele passa a jejuar e passa a chorar por causa da situação do seu povo que está em Jerusalém. E o livro vai mostrando a oração de Neemias. E mais uma vez nós encontramos nessa precaução contra os nossos inimigos, é a oração a Deus que prevalece em nossas vidas. Entregarmos todos os tipos de problemas, de dificuldade, de circunstâncias, mas também de bênçãos recebidas em agradecimento a Deus através das nossas orações. E é por isso que a oração é disciplina espiritual. Além de ser boa, ela é difícil de ser executada. Mas há o esforço de cada um, de entender que a oração, irmãos, ela é maravilhosa para o nosso crescimento e para termos intimidade e ajuntamento com o Pai. Estar junto na sua comunicação ao Pai e esperando com fé para receber. A primeira precaução e providência desse servo foi a oração. Orou
e usou de sabedoria, tomando essa precaução para montar guardas armadas. No versículo 9 ainda. Ele ora e o versículo diz que ele vai agora armar o seu povo. Veja bem a parte B aqui do versículo 9. Vamos ler o A e o B. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Calma aí, nós vamos orar. E agora nós vamos armar os nossos homens. Nós vamos botar eles de guarda, de dia e de noite, estarem precavidos contra o inimigo, para estarem preparados para a batalha, para a guerra, contra os inimigos. Então aqui ele usou de sabedoria. Primeiro orou a Deus e também tomou essa precaução para montar guarda armada, dividida segundo as famílias do povo e em locais estratégicos dos muros. Os inimigos podiam observar de longe. Olha, eles se prepararam, tem homens lá armados. Vocês já pararam para prestar atenção que um ladrão, quando vai roubar o próximo, ele observa muito aquele alvo que ele vai roubar. E qual é o mais fácil? Entrar numa casa onde não há arma ou em uma casa que tem armas? Quando o ladrão sabe que aquele dono daquela casa é um policial, é um segurança, eles pensam duas vezes em entrar naquela casa. Mas quando ele sabe que é um cidadão desarmado, eles entram com facilidade, judeia com a família do cidadão. E aqui nós vemos um exemplo de prontidão. Os inimigos iam ver aqueles homens armados agora, e iam pensar duas vezes para guerrear contra Jerusalém. Eles não estavam mais despreparados. Eles estavam preparados para o confronto. Então essa precaução foi segundo a vontade de Deus, através da oração de Neemias. E nós temos então a segunda precaução, além desses que estavam de QAP, né? Como nós falamos no linguajar da segurança, estavam atentos, preparados. Nós temos a segunda precaução lá no versículo 12 e 13, que ele também armou as famílias, não montando somente guardas, mas também armando as famílias, lá no versículo 13, 12 e 13, do capítulo 4 da nossa leitura, que diz assim a palavra do nosso Deus, no versículo 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Versículo 13 diz, então pus o povo por família, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e suas lanças e os seus arcos. Então ele vai armando o povo, coloca o povo em lugares estratégicos na muralha, vai então armando as famílias e depois, não está aqui na precaução, mas depois os próprios trabalhadores vão ser armados. Aí você pode pensar aqui um trabalhador com a colher de pedreiro na mão e a espada na cinta. Mas a Bíblia diz que a espada na outra mão, se preparando para o confronto, tendo precaução, tendo sabedoria, pedindo orientação divina. Então, a primeira e a segunda precaução. Nós temos aqui a terceira precaução, e eu digo que essa é excelente, que é a confiança em Deus. Lá no versículo 14. Não adianta nos armarmos, não adianta saber lutar artes marciais, se nós não temos a confiança em Deus. Se não entendermos que Deus é soberano sobre as nossas vidas. Se não entendermos que Deus diz, se Ele não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
É Deus que nos protege, é Deus que cuida de nós. A vitória vem das mãos dele. E no versículo 14 ele tem essa precaução de entender que Deus ele é soberano. Veja comigo então, versículo 14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Não é a primeira vez que ele diz que Deus ele é grande e temível. Eu acredito que se você voltar um pouco aí nos nossos estudos, você vai lembrar que ele já falou isso, que Deus ele é grande e temível. E mais uma vez ele dizendo para todo o povo que Deus ele é grande e temível. Deus vai protegê-los. Assim é o nosso entendimento também. Deus ele é grande e temível. Deus é que nos protege diariamente. Deus está perto de nós diariamente, conforme diz a palavra de Deus. Temos que ter plena confiança nos livramentos de Deus. Temos que pedir a Deus, rogar a Deus por seu livramento, ao sairmos desse templo para os nossos lares, ao nos deitarmos nos nossos lares, para termos noites tranquilas, a sair de madrugada para os nossos empregos. Deus pode nos proteger. É esta confiança maior que nós temos que ter para com Deus. Eles estavam se armando, mas a confiança maior não era no armamento, não era no preparo do povo, que o povo nem estava preparado para com estratégias militares. Era a confiança em Deus. E por fim, chega então no nosso ponto, na nossa precaução, no nosso assunto de hoje à noite, que é um ajuntamento para a glória de Deus. O versículo 18 a 20. E eu quero ler com os irmãos na NVI. De todas essas precauções, eu quero me deter aqui no ajuntamento para a glória de Deus, no versículo 18 a 20, que diz assim: e cada um dos construtores trazia na cinta uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Versículo 19. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem, do lugar onde vocês estiverem, ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Que massa, irmãos. Dá para entender isso? O povo estava disperso, trabalhando, se precavendo com todo cuidado dos inimigos. E Neemias diz para todos: olha, nós estamos tão distantes uns dos outros, mas comigo está um homem, um tocador, um músico, um tocador de trombeta. Escutem bem todos vocês. Quando vocês ouvirem esse som, corram todos para próximo de nós. Se juntem a nós. Ou seja, ninguém vai lutar sozinho. Ninguém vai lutar sozinho. Nós vamos nos juntar. Ficam atentos ao som da trombeta. Quando essa trombeta soar, corram para perto de nós. Havia um líder preparado, com um auxiliar aqui ao lado, um homem que tinha condições de tocar uma trombeta. Ao som daquela trombeta, por mais distante que você estiver, corra para perto de nós, para lutarmos juntos.
Que maravilha, irmãos. Como Deus capacitou esse homem. Assim somos nós, irmãos. Nós temos que estar juntos uns dos outros. Nós não podemos nos distanciarmos. Temos que estar perto. Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Nós temos que estar perto uns dos outros, sentindo o que o outro sente, fortalecendo uns aos outros. É o que Paulo diz: olha, nós passamos por provações para fortalecer aquele que está passando por provações. É um ajuntamento para a glória de Deus, não importa as circunstâncias, as dificuldades. Nós somos um povo em Cristo. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, nós somos o corpo. E o que um membro sente, todo o corpo tem que sentir. Deixa eu pisar no seu dedo aí com toda força, para você ver como todo o seu corpo vai sentir essa dor desse pisão. Assim é a igreja do Senhor Jesus. Em um ajuntamento para a glória de Deus, nós temos que sentir o que os outros sentem. A palavra de Deus diz que quando alguém está precisando, se você dizer até mais, um tchau, você não contribuiu com nada, se não esteve ali auxiliando aquele irmão na sua necessidade. Muitas das vezes acontece conosco, o irmão chora diante de nós, e aquilo passa despercebido, eu não me comovo com aquilo, eu não me junto com ele naquela causa. E a palavra de Deus não louva essa pessoa que faz assim. Nós temos que estar perto um dos outros, sentindo o que aquele membro está sentindo, por estar perto, auxiliando. Você tem que dizer: corra para cá que você não vai lutar sozinho. Eu vou pelejar juntamente com você. É assim que o povo de Deus tem se mostrado, mesmo com a sua desobediência, a sua incredulidade no Antigo Testamento. Mas também no Novo Testamento, através da igreja do Senhor Jesus, através da igreja primitiva, onde muitos dizem: era bom se nós voltássemos para a igreja primitiva, onde os irmãos eram valentes, eram corajosos. Mas nós esquecemos das perseguições, muitos daqueles irmãos perdendo a vida. E hoje nós não queremos correr um risco. Nós esquecemos de compartilhar o pão diariamente. Nós esquecemos de vender os bens que aqueles irmãos vendiam na igreja primitiva para auxiliar os demais. Nós esquecemos disso. Era assim que eles faziam, eles estavam juntos. Lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 45 a 47, diz que todos os que criam mantinham-se unidos juntos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bem, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Esse é um ajuntamento para a glória de Deus, irmãos. Esse é um ajuntamento para a glória de Deus. Eu tenho ensinado o seguinte nessa igreja: se você não tem disposição para fazer aquilo que você está pregando, não pregue. Porque muitas das vezes a gente vê irmãos dando ideias para a igreja executar alguma coisa, mas eu sei que aquele irmão não quer participar da coisa. Só para os irmãos terem noção, e eu ensino até para os irmãos a não fazer isso, que isso é vergonhoso. Quando nós estávamos
sem realizar algumas programações dessa igreja, uma dessas era a IBD, chegou uma pessoa para mim e disse assim: pastor, por que não volta a IBD? É tão boa. Mas por incrível que pareça, essa pessoa nunca vem a um EBD. E o pastor educadamente fica ouvindo a pessoa. A EBD edifica, pastor. Outras nossas igrejas já estão tendo EBD. Eu disse: calma, vamos dar mais um tempo, vamos observar os decretos. Quando puder então chegar, a gente chega na EBD. Não façam isso. Se você não vem, se você não vai, não faça, que isso é muito feio para você. Uma pessoa ausente de todas as programações e chegar para o pastor e dizer isso. Volte, que é muito bom. Edifica os irmãos. Nessa parte até que tem razão, edifica os irmãos. Que a pessoa não vem e não é edificada. Temos que vestir a camisa. Se eu dou uma sugestão, se eu dou uma ideia, é porque eu quero estar presente. Eu quero participar. Irmãos, vamos evangelizar, é porque no meu coração eu quero evangelizar. Irmãos, vamos praticar missões, é porque no meu coração eu quero praticar missões, eu quero estar junto com os irmãos. Mas quando pregamos uma coisa só de boca para fora, isso não agrada a Deus. Não agrada a Deus. E devemos ter muito cuidado com isso. Se você não participa, não quer participar, não ousa falar nada. Se você não quer. Para eu sugerir, eu tenho que querer também. É muito complicado essa situação. Mas a palavra de Deus tem nos exortado diariamente para nos ajuntarmos, para servirmos em sua obra, não importando a circunstância, conforme já mencionei, e nem situação. Hoje nós estamos aqui cultuando a nosso Deus, mas sabemos que tem um irmão querido da UTI, e já demos maiores informações na IBD. Muitos de nós estamos tristes com a situação. Mas o quão difícil foi para nós montarmos uma lista de irmãos para estar acompanhando esse irmão. Quão difícil foi. Eu já estava convocando até irmãos de outra igreja. Amanhã, segunda-feira, já ia outro irmão de outra igreja. Para também não sobrecarregar aqueles que se dispuseram. Aqueles que se dispuseram, nós, podemos falar assim, era para ir somente uma noite. Nós queríamos fechar uma lista, mas estava muito difícil de fecharmos uma lista para acompanhar um irmão querido, um irmão que serviu aqui muito tempo, que vocês conhecem melhor do que eu. Mas muitas vezes nós temos a ousadia de dizermos que a igreja não visita, enquanto eu não quero visitar. Muitas das vezes nós temos ousadia de dizermos que os irmãos não têm coragem de ficar com o irmão no leito, enquanto eu não tenho coragem. Não faça isso. Se você não tem coragem, não faça. Se você fala é porque tenha coragem de ir, de ser o primeiro a colocar o seu nome na lista, de ser o primeiro a visitar, ter um ajuntamento para a glória de Deus, dando um exemplo no falar e no praticar. Esse povo de Deus aqui deu o exemplo no falar e no praticar. O que o seu líder então direcionava para eles realizarem, eles estavam cumprindo. E a palavra de Deus está aqui diante de nós, nos ensinando o que fazermos. Um ajuntamento para a glória de Deus. Que Deus nos ajude a manter esse ajuntamento cada vez mais forte e que venha a ser sincero mesmo. Não medindo esforço,
mas sendo sincero. Que Deus, então, nos abençoe.